Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Sexta-feira, hein? Como foi o feriado para vocês ontem? Pois é, vamos lá. O perigo do orgulho na visão de Paulo. Vamos falar hoje, hein? Isso aí. Perigo do orgulho na visão de Paulo. E eu vou encaminhar essas lives aqui para algumas pessoas. Você que vai assistir a aula gravada, passa para frente só um pouquinho, que aí a gente já começa. Ok. Se você não assistiu a live de ontem, entra lá. E elas estão todas gravadas, viu? Tenho certeza que alguma delas vai fazer muito sentido para você, com o que você está vivendo hoje. E se não para você, para alguém que você conhece, né? Porque tudo que diz respeito a ter intimidade mais com o Senhor, a olhar para o nosso interior, e isso nos ensina a olhar para fora com mais amor e estar cada vez mais próximo daquilo que Deus quer que nós sejamos. A gente se ajuda. E é isso aí. Hoje nós vamos falar sobre o perigo do orgulho na visão de Paulo. E eu separei aqui para você um versículo que está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 6, onde ele diz assim: Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho. Em outras versões está escrito ensoberbeça, né? Seja arrogante, em favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não o tivesse recebido? Olha como isso é forte, né? E aí havia uma divisão em toda a igreja de Corinto, a qual foi fundada por Paulo. Então tem a igreja de Corinto, que foi fundada por Paulo, e começou a haver uma divisão. E Paulo ensinava, Apolo ensinava, e depois começaram a surgir outros líderes que também ensinavam. E as pessoas estavam divididas, porque elas focavam mais na pessoa com a qual estava ensinando do que no próprio ensinamento. Então, em vez dos coríntios se alegrarem por se relacionar com Paulo, ou com Apolo, ou com outra pessoa, agora eles se valem desses relacionamentos como se fosse um trampolim, alguma coisa que fizesse um jogo de poder, ou seja, mais poderosos é quem estava com um ou quem estava com outro. Assim como começou também a acontecer quando perguntaram para o Senhor, né? Quem devemos seguir ou quem deve batizar, se é João Batista, se é Jesus. E aí algumas pessoas ali ficaram divididas porque ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo. Então, um reivindica o direito de ser o líder porque foi discipulado por Paulo, o apóstolo por excelência, e o outro por ser amigo íntimo de outro mestre importante, e assim por diante. Então, nessa passagem, Paulo mostra que a causa dessa divisão é o orgulho e a vanglória. E esse é o motivo também dos desentendimentos, da falta de paz no mundo, das inimizades entre as pessoas e de muitas coisas que acontecem com a gente, né? Se a gente for parar para pensar, você que trabalha, por exemplo, em empresas, dentro da sua própria casa, quando você está com os amigos, quantas coisas, se a gente for verificar os desentendimentos que nós temos, ou aquilo que iniciou, que foi tirando a nossa paz, né, dando mais espaço para perder a nossa paz, com certeza a origem, o começo de tudo aquilo foi o orgulho, foi um motivo de soberba, que causou esse desentendimento. Se a gente for observar lá no verso 21, na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 3, verso 21, ele já começa advertindo assim, que ninguém se glorie. E lá no capítulo 4, no verso 7, ele traz, por que te orgulhas? Então, primeiro ele fala que ninguém se vanglorie, que tenha a glória por si mesmo. E no segundo ele fala, por que te orgulhas? Olá, Hélio, bom dia, seja bem-vindo.
E no verso 6, ele adverte contra, enche de orgulho em favor de um contra o outro. E aqui ele já coloca isso. Então, nada de orgulho, nada de vanglória, é o que Paulo diz. Desse modo, a qualidade que buscamos é a humildade. E o que provoca a maior parte hoje dos crimes, da violência? Por que as pessoas são maltratadas? Por que elas são tão cruéis? Por que cometem os erros que cometem? A resposta tradicional diria que a culpa é do orgulho, que na palavra grega significa hubris, H-U-B-R-I-S, é a palavrinha grega do orgulho. Essa é a palavra de origem que significa soberba ou autoestima elevada demais. Então, muitas pessoas, né, muitas pesquisas científicas mesmo, de psicólogos e outros que alguns estudiosos estudaram, o que eles acreditam que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que muitas brigas, muitos desentendimentos, que muitas coisas ruins acontecem por causa da baixa autoestima das pessoas, essas pesquisas já comprovaram que, ao contrário, é por causa da autoestima elevada demais. É por causa dessa soberba, desse orgulho, da comparação, de se achar melhor do que o outro, é que as coisas acontecem, os desentendimentos acontecem, né? E as pessoas com autoestima elevada, elas são mais perigosas, aquelas que as rodeiam, do que as pessoas com baixa autoestima. E está incomodando consigo mesmo não é a fonte dos maiores e mais dispendiosos problemas sociais de nosso país. Esse é um trechinho de uma pesquisa americana que eles fizeram, mostrando qual o perigo dessa autoestima elevada demais nesse sentido, né? E nesse texto do 1 Coríntios, o que o apóstolo Paulo ele apresenta, uma maneira de entender essa autovalorização, que é uma maneira de enxergar o eu e uma forma de nós vermos a nós mesmos, ela é completamente diferente da abordagem da cultura tradicional mesmo. Porque ele revela 3 coisas nesse sentido, que é a condição natural do nosso ego, a visão que pode ser transformada através do ego e como alcançar essa visão através do ego. E é aqui que eu quero chegar no ponto principal hoje dessa mensagem que eu quero trazer para vocês com relação ao nosso ego, né? Ao ego que ele não é identificado, ao ego que não é controlado. Porque lá na primeira carta aos Coríntios 4:6, Paulo ele exorta os cristãos de Corinto a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento de outra. E quando ele usa a palavra orgulho, ele usa uma palavrinha diferente das que geralmente usa em todo o decorrer da Bíblia. Existe uma palavra diferente que ela é específica de Paulo, que somente os estudiosos, né, teólogos ou estudiosos que fazem um estudo mais profundo da palavra, é que conseguem ter esse discernimento e por isso conseguem também ter essa revelação do quanto esse foco é importante, do quanto essa passagem que Paulo está trazendo não é uma passagem simples de comportamento, mas é uma passagem que muda totalmente a nossa vida quando a gente entende ela. E é por isso que eu trouxe ela aqui. Porque quando ele usa aqui a palavra orgulho, nesse versículo de 1 Coríntios 4:6, onde ele fala de uma pessoa não se orgulhar em detrimento de outra pessoa, esse orgulho aqui, essa palavrinha no grego, ela não significa a mesma coisa das outras passagens. Tem apenas 4 passagens ou 5 que Paulo traz, e é somente Paulo que traz, por isso que é uma palavrinha que é específica dele, de Paulo, e mais uma vez só em outra passagem, porque ela vem da origem físio. E aí ele está tentando ensinar aqui aos cristãos de Corinto algo muito especial sobre o ego humano. Essa palavrinha do ego. E aí quando vai buscar lá na tradução o que significa esse físio, que é diferente da palavrinha de orgulho que está em outras passagens da Bíblia, ele quer dizer aqui que é no sentido literal de super, ou seja, muito inflamado, ou que está muito inchado, muito distendido ao tamanho normal. E aí a gente pode lembrar essa imagem, a gente pode comparar com um órgão humano, por exemplo, quando ele está distendido ao ponto de receber uma quantidade muito grande de ar, que ele vai inchando, vai ficando super inflamado mesmo, muito grande, e ele vai ficando assim, todo bombeado, como se ele estivesse prestes a explodir. E é essa palavra que Paulo usa aqui, quando ele vem trazer essa passagem que ninguém que ele fala assim, olha, que não se orgulhar de uma pessoa em detrimento de outra, ou seja, você não se auto-inflamar, se super-inflamar, se você não se
esticar ao ponto de ficar se enchendo tanto, né? E aí ele diz aqui, ele explica de uma outra forma que essa imagem, ela vai sugerir 4 condições, que é a que eu quero trazer para você hoje. 4 condições sobre, 4 verdades sobre essa condição natural do ego humano. 4. Lembra dessa imagem? Lembra sempre de um órgão humano, né? Vamos começar a associar aqui as imagens para que você possa compreender bem. O ego humano, essa supervalorização, na palavrinha físio, que é do grego, ela significa superinflado, inchado, algo como se fosse um órgão distendido que se enche muito de ar. E aí ele traz 4 verdades sobre essa condição desse órgão inflamado. Que ele é vazio, ele é doloroso, ele é atarefado e ele é frágil. E aí, conforme eu for falando, que a gente vai buscando no nosso comportamento mesmo, quando que nós nos comportamos diante de uma tal situação assim. Porque às vezes nem a gente percebe, né? Nem a gente percebe quanto que a gente está sendo orgulhoso e o quanto de orgulho que ainda há dentro de nós que precisa ser tratado. Por quê? Porque enquanto há o orgulho, enquanto há o ego inflamado, enquanto há o ego exaltado, a gente não vai dar espaço para a humildade. E eu já trouxe aqui uma live falando sobre a humildade, sobre quanto Jesus Cristo ele se fez humilde para nos servir. E o quanto nós precisamos servir as pessoas para que o evangelho seja verdadeiramente da forma correta, ele seja levado adiante. E para isso nós precisamos estar nessa humildade mais perfeita como Jesus Cristo nos ensinou. Mas se eu me encontro no orgulho, se eu me encontro neste ego, como que eu vou encontrar a humildade? Não há, são coisas totalmente distintas, separadas, não há espaço para a humildade onde há o orgulho. E a gente já falou muito quanto o orgulho é algo que é mesmo de Satanás, é algo que é do inimigo, algo que vem já na nossa essência, na nossa natureza pecaminosa. Então, se nós hoje somos essa nova criatura, a gente tem que entender que o orgulho ele não faz parte de nós. E eu explicando agora para você esses 4 pontos, que são essas 4 características da verdade, desse ego, dessa natureza natural do ego, a gente vai se colocando nisso e percebendo, assim, olha, isso eu ainda faço, isso eu preciso tratar. E é assim que a gente vai tratando o nosso coração, para que cada vez mais ele seja transparente ao ponto de ouvir completamente o coração de Deus. Né? Então, ele é vazio, doloroso, atarefado e frágil. Em primeiro lugar, ele é vazio. Essa imagem revela um vazio no centro do ego humano. O ego super inflamado, ele não tem nada no seu centro. Ele é totalmente oco. O ego ele é vazio, né? E o orgulho espiritual é a ilusão de que nós temos competência sem Deus para conduzir a nossa vida, de desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir, por exemplo, nosso propósito, que é grande o bastante para dar sentido à vida, mas que o ego natural ele é fundamentado em algo além de Deus. Ele acredita que ele consegue fazer tudo por conta própria, que ele não depende de Deus para fazer as coisas, não valoriza o quanto Deus faz as coisas e quanto Deus é quem faz tudo e que tudo é dele, né? Acredita que por ele sozinho ele vai fazer tudo e ele busca algo que dê esse senso de valor, de propósito e ele se apoia nisso. E naturalmente, como somos sempre lembrados, se nós tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado que é de origem de Deus, vai sobrar muito espaço. Tudo que colocamos ficará chacoalhado lá dentro. Não nos esqueçamos então de que o ego humano ele é vazio. Então, quando que nós estamos tendo como uma das verdades do ego, a gente entende que a gente está no orgulho. Quando a gente entende que esse ego ele é vazio no sentido de que nós buscamos colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Porque quando nós entendemos quem é Deus na nossa vida, a gente está tão preenchido dele, nós estamos tão entrelaçados com ele, que não há espaço vazio, né? E tudo nós colocamos que é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, se hoje você coloca o seu propósito na sua vida, você quer fazer algo grandioso, você quer crescer em alguma área da sua vida, o que é muito bom, quer ter um propósito, quer fazer algo, mas você coloca isso como sendo algo superior, algo que não foi dado por Deus, você está cometendo está sendo orgulhoso, né? O segundo ponto ele é dolorido. Essa parte é muito interessante.
Quando imagina um órgão que ele está inflamado, né, e que ele está super distendido. Então isso dói, não é verdade? O ego, ele dói. Então quantas pessoas às vezes só percebem e só conseguem valorizar uma coisa quando isso dói? Quando você está fazendo uma caminhada, por exemplo, quando você está correndo, e aí você nem lembra de agradecer a Deus pelo corpo que você tem, por você estar tendo energia, disposição para correr, por você ter saúde para isso, pelos seus pés conseguirem estar sendo apoiados no chão, por você conseguir movimentar os seus dedos, os seus tendões todos, eles estarem ligados de uma forma onde você não sente nada, nenhum tipo de dor. E aí, quando que você percebe que você é orgulhosa? Olha só, quando a única coisa que você só para observar quando você sente dor. Então, quando você corre o mês inteiro. Chegou lá com o 25º dia que você está correndo, você sentiu uma dor na perna. E aí, por causa disso, você não consegue mais correr. Então, você observou aquela dor, você só olhou para sua perna, você só soube valorizar a sua perna naquele momento porque você sentiu dor. Em 25 dias não soube agradecer, mas no 25º dia, quando você sentiu dor, você observou que você tinha uma perna. E aí a gente percebe que a gente é orgulhoso, quando precisa sentir dor para poder valorizar o que tem, né? E assim, o ser humano é muito fácil acontecer isso. A gente só lembra que tem determinadas coisas quando dói, né? Você só lembra de agradecer os alimentos que você tem na sua casa quando você está passando talvez por uma situação financeira difícil, ficou desempregado, que está com dificuldade de comprar as coisas. E daí você vai lembrar de agradecer e lembrar da época que você tinha. Então, quando nós só lembramos de algo quando dói, estamos em cima do orgulho. E é preciso observar aí esse ego. O ego, ele vive chamando a atenção para si mesmo, e isso todos os dias. O tempo inteiro, o ego exige que avaliemos a nossa aparência e a maneira em que somos tratados. É comum reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos, por exemplo, né? Olha a outra parte do ego que dói. Os sentimentos, eles não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado, o nosso eu, nossa identidade. Os sentimentos, eles continuam ótimos. É o ego que dói. Nossa, isso é forte, hein, gente? Essa é bem forte. Então, assim, todas as vezes que alguém fere os seus sentimentos, a culpa não é da pessoa que feriu os seus sentimentos. Na verdade, não existe culpa. Aqui o que existe é que você está deixando que o ego tome conta. O ego, o orgulho, essa vanglória, essa que Paulo diz, né? Esse orgulho que você coloca acima de todas as coisas. Então, o seu orgulho, na verdade, permitiu que o que aquela pessoa fez ferisse o seu sentimento. Porque o sentimento em si, ele não dói, concorda? O sentimento em si, ele não dói. Então, o que uma pessoa fez, por exemplo, para te irritar, para te magoar, o sentimento em si, ele não vai doer. O que vai doer é o seu orgulho de se deixar ferir pelo sentimento da outra pessoa. É isso que vai doer. Então, se nós ainda estamos permitindo que os sentimentos nos firam, a gente ainda está no orgulho. E é preciso rever essa questão da humildade. O ego, ele nunca se sente feliz, vive chamando a atenção para si mesmo. E, em terceiro lugar, o ego, ele é muito atarefado. Então, primeiro a gente falou que o ego é vazio, porque ele fica, por mais que ele busque se desenvolver, busque propósito, busque fazer um monte de coisas. Isso é muito comum, por exemplo, em quem busca muito na ciência, né? Eu tenho vários amigos, gente. Inclusive, já aconteceu aqui dentro de casa mesmo. Que busca fazer vários cursos de inteligência emocional, de coach, de muitas outras coisas, buscando essa identidade verdadeira. Quando, no fundo, quando encontra com Jesus Cristo, que é simples assim, ele preenche tudo. E a gente observa que tudo aquilo que a gente estudou realmente é bom, faz sentido, ajuda em muita coisa. Mas o vazio que a gente tinha para ter esse propósito definido era só o Senhor. É só Ele que preenche. Então, primeiro que o ego ele é vazio. O segundo é que o ego, ele dói. Ele fica como um órgão que está inchado, que está super inflamado e ele fica distendido. Então, ele dói. Aí ele se machuca com os sentimentos, com o que as outras pessoas falam, né? Ele se machuca de diversas formas, ele dói. O terceiro é que o ego ele é super atarefado.
Ou seja, ele faz de tudo para ser notado. Ele vive ocupado tentando preencher esse vazio e é incansável, sobretudo, em duas tarefas, na comparação e na vanglória. Lá em 1 Coríntios a gente nota os dois, né? Quando Paulo diz, nenhum de vós se encha de orgulho. E ponto final. Não, ele diz, nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Então, ele não está dizendo somente nenhum de vós se encha de orgulho. E acabou por aí. Paulo, ele está dizendo assim, nenhum de vós se encha de orgulho em favor de outra pessoa, em favor de um contra o outro. E essa é a própria essência do que significa um ego humano normal, né? Na tentativa de preencher o vazio e de lidar com esse desconforto, o ego ele vive se comparando com outras pessoas e ele faz isso o tempo todo. E por isso ele é tão atarefado. O orgulho, ele não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade sempre maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas e bonitas, certo? Mas isso não é verdade. Do que as pessoas mesmo se orgulham, gente? Oi, Marinalva, bom dia com alegria, viu? Ela se orgulha, na verdade, de serem mais ricas, de serem mais espertas, de serem mais famosas, de serem mais bonitas. Se todos fossem igualmente ricos, inteligentes e bonitos, não existiria motivo para o orgulho. Então, na verdade, em outras palavras, nós temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedidos, mais inteligentes, mais bonitos do que os outros. E quando a gente encontra alguém mais bem-sucedido, mais inteligente, mais bonito do que nós, o que tínhamos acaba perdendo a graça quando você está no orgulho. Isso acontece porque não tínhamos alegria verdadeira nestas coisas. Tínhamos apenas orgulho delas. Nossa, isso é muito forte. Então, orgulho é o prazer de ter mais do que os outros. Orgulho é o prazer de se sentir melhor do que os outros. A cobiça, por exemplo, sexual, ela pode levar um homem a se deitar com uma linda mulher. E ele faz isso porque a deseja. E o orgulho leva um homem a se deitar com uma linda mulher somente com o intuito de provar que é capaz, mais capaz do que os outros. Olha quanta coisa o orgulho faz, né? Então, todas as vezes que nós nos percebermos, olharmos para nós e a gente observar que a gente está comparando com o outro, que você quer ser mais alguma coisa do que o outro, o orgulho também está presente. Aí é onde ele está atarefado, porque ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Ele sempre quer mais, mas ele não quer mais para ele ficar bem. Ele quer mais porque ele está olhando alguém que tem mais, ele quer ter mais do que esse outro. Por isso que dizem assim, né, que você se alegrar, você querer ajudar pessoas que estão passando por necessidades, isso é muito bom, mas isso é muito mais fácil. Porque assim, até uma pessoa que é má, ela pode ter sentimentos de querer ajudar uma pessoa quando ela está acabou de sofrer um acidente e está toda machucada. Essa pessoa pode ter um sentimento ali naquele momento de bondade ir lá e ajudar essa pessoa a se levantar, chamar socorro e tudo mais. Agora, quando você vê um amigo seu ou uma pessoa muito bem-sucedida e sendo muito feliz e muito próspera naquilo que ela está fazendo, e você fica feliz com a conquista e com a vitória daquela pessoa, aí sim, esse é o verdadeiro amor. Aí você pode dizer que você não está sendo orgulhoso, porque lá em 1 Coríntios a gente viu no capítulo 13 sobre os 15 atributos do amor. Não busque os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Que nós possamos nos alegrar com as conquistas dos outros, né? Então, o orgulho é isso, é você querer ser mais, mais e mais. E com isso você vai ficar sempre atarefado. O orgulho, ele destrói essa capacidade de ter essa verdadeira essência em Cristo. E por fim, depois do orgulho viver ocupado demais, porque ele sempre está prestando atenção nos outros, querendo ser mais do que os outros, além dele ser vazio, dolorido e atarefado, tem uma coisa que ele é: frágil. Isso acontece porque qualquer coisa que ela percebe, o órgão mesmo, vamos pensar sempre no órgão humano, que é mais fácil para a gente fazer essa analogia, né, essa comparação. Esse órgão inflamado, ele está pronto para estourar, porque ele está ali ficando cada vez mais fininho, né? A película que envolve ali, ela fica cada vez mais fininha. Imagina uma bexiga quando você está enchendo a bexiga.
Quanto mais você enche, quanto mais ela vai ficando ali cheia, mais ao ponto dela estourar ela fica. Então, ela fica mais frágil também. Isso acontece porque qualquer coisa super inflamada corre o risco iminente de estourar. Complexo de superioridade e complexo de inferioridade são basicamente a mesma coisa. E isso é uma coisa que do orgulho, dessa verdade de ser frágil do orgulho. Você se achar inferior demais ou você se achar superior demais a outras pessoas. Os dois resultam no fato de que uma pessoa estava super inflamada. Por exemplo, a pessoa que tem um complexo de superioridade, ela está super inflamada e corre o risco de ser desinflada. E a pessoa com complexo de inferioridade, que está pequenininho demais, ela já está desinflamada. E essa pessoa, ela declara aos outros que ela se odeia e declara isso também para ela mesma. Se a pessoa está desinflada, isso significa que ela já esteve um dia inflada. Desinflado é um perigo iminente de ser desinflado e é a mesma coisa, e portanto fragiliza o ego. Eu tô lendo aqui um trechinho de um livro, que eu gosto sempre de trazer algum livro, porque de coisas que eu acho interessante que eu leio e eu aprendi, esse aqui se chama Ego, olha. É o ego transformado. E aqui ele traz muitas passagens de Paulo, e ele nos ensina muito sobre a humildade, sobre o orgulho. E então, assim, às vezes quantas pessoas que têm esse complexo de inferioridade, de se achar inferior, né, às pessoas e acredita que isso é uma virtude. Não, elas confundem o complexo de inferioridade com a humildade. Confundem as duas coisas. Se eu me achar inferior em qualquer situação, eu não estou me posicionando como filha de Deus. Eu não estou me posicionando estando entrelaçada com Cristo, escondida em Deus. Eu não estou me posicionando como uma nova criatura que eu sou. Porque como que eu posso estar com Cristo em Deus e me sentir inferior? E isso a gente precisa observar. Oi, Elaine, bom dia. Só um minutinho, gente, peraí. Que bom ter você aqui, Elaine, um beijo. Como que eu posso entender que eu tenho uma missão, que eu tenho um propósito, que eu fui escolhida por Deus desde antes da fundação do mundo para fazer alguma coisa aqui, e eu chego diante das pessoas e eu me vejo inferior, que eu não sou capaz, que as outras pessoas podem mais do que eu. Eu estou me comparando, certo? E tudo que a gente se compara é uma questão de orgulho, porque eu não ainda entendi a minha identidade verdadeira em Cristo. Eu não soube me posicionar em Cristo. E isso me torna frágil. E me tornando frágil, o que vai acontecer? Eu me desvalorizando, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. E isso você acha que é o que Deus quer para você? É claro que não. Então, o orgulho, existe o orgulho de diversas formas. Esse ego que deixa muitas vezes... que tira você completamente da sua identidade em Cristo. É esse ego que no começo ele deixa você com esse vazio dentro de você se achando, por mais que você tenta fazer as coisas, você sempre acha que tem alguma coisa faltando, que tá um vazio dentro de você. Tem esse ego que ele deixa você frágil, que você tá ao ponto de estourar, porque você vai se comparando tanto, e isso você só vai se inflando, crescendo, e de repente você estoura. E tem esse de estar atarefado, porque você tá sempre olhando para fora. E nesse sentido de sempre olhar para fora, você não consegue enxergar aqui o que tá dentro. E isso tudo faz a gente se afastar de quem nós somos, né? E lá em 1 Coríntios 4, 3 e 4, Paulo, ele mostra que o evangelho transformou seu senso de valor próprio, a maneira em que ele se considera a si próprio e a sua identidade. E agora seu ego funciona de um jeito totalmente diferente. Olha que lindo isso. Porque ele foi transformado. Então, assim, enfim, tudo isso aqui que eu falei com relação ao ego só vai fazer sentido quando nós identificamos a nossa verdadeira identidade, né? A gente acaba sempre voltando neste ponto.
quem eu sou em Cristo, a minha identidade em Cristo, o meu posicionamento perante uma filha de Deus, né? Quando eu entendo quem eu sou, os sentimentos de outras pessoas não vão mais me ferir, então eu não fico ferida. Quando eu entendo quem eu sou, eu não tenho vazio dentro de mim, eu sou completamente preenchida. Quando eu entendo quem eu sou, eu não vou ficar olhando para fora ao ponto de ficar me comparando com as pessoas, né? Então eu não fico atarefada. E quando eu entendo quem eu não sou frágil. Pelo contrário, eu sou muito forte, porque eu sei quem é que me sustenta. Eu sei quem é a minha fortaleza, e que não sou eu, mas aquele para quem eu vivo, que é Cristo. Quando nós entendemos isso, o orgulho, ele vai cada vez mais tomando um rumo diferente, ele sai da sua vida, porque não tem sentido e não tem como nós vivermos com orgulho sendo filhos de Deus. Então, que todos os dias a gente possa observar o nosso coração, olhar para dentro de nós e observar em que ainda eu estou sendo orgulhoso. E o mais comum hoje em dia que eu vejo, que eu percebo na minha vida mesmo, que é mais desafiador, ainda é com relação aos sentimentos, que é algo que eu estou pedindo o Espírito Santo para tratar, que a gente sabe que não é fácil, né? Então, todas as vezes que vem um sentimento de fora ao ponto de nos querer irritar, de nos querer magoar, de nos querer ferir, é nesse momento que você tem que lembrar o que é o orgulho. E se você quer deixar que esse ego, o orgulho, tome conta de você, ou se você vai querer realmente ficar no seu posicionamento de filha de Deus e deixar que ele seja a sua fortaleza e que você passe a viver como Paulo nos ensina nas cartas dele, vivendo somente por Cristo e para Cristo. Quando nós entendemos isso, nenhum sentimento que vem de fora interfere em nossa vida, né? Nada nos fere. Isso, gente, é muito lindo, é muito poderoso, porque imagina você sendo você, né? Você e Cristo sendo um só, e nada do que seja externo possa te incomodar e possa te invadir. Você sabe que por um tempo eu sentia exatamente isso. E eu até fiz algumas perguntas para o Senhor. Eu falei assim, Senhor, de tal idade a tal idade, eu era assim. As pessoas faziam um monte de coisas assim, para me machucar, para me ferir, falavam um monte de coisa, mas isso nunca entrou no meu coração. Eu sempre falava assim, não, é uma escolha da pessoa ter esse sentimento, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou assim. Isso não me feria, não me machucava, não me incomodava. E de repente, depois de um tempo já, agora mais na fase adulta, anos atrás, isso começou a me incomodar. Eu permiti que esses sentimentos que vinham de fora começassem a me ferir. E eu falei assim, mas por quê? Por que que eu tô deixando que eu não estou sabendo mais proteger o meu coração como eu protegia antes? Por que que antes não me incomodava e agora me incomoda? E aí eu fui observando. E aí foi quando eu observei que por um tempo eu comecei a fazer coisas, pequeninas coisas que me afastavam de Deus. Sabe? Pequeninas coisas que não estavam de acordo com o que estava na palavra do Senhor. E foram pequenos, sabe aqueles pecadinhos que as pessoas fazem, pecadinhos de estimação, que não tem nada de estimação? Então, essas pequenas coisas que somando, isso ia corrompendo o nosso coração, vai corrompendo o nosso coração. E uma delas, sabe, gente, assim, são, às vezes, hoje eu observo que são pequenos detalhes, assim. Algo que eu já me policiei, né, mas pequeninas mentiras, por exemplo. Ah, eu fui ao mercado, a sacola tava, nossa, trouxe 5 sacolas, tava tão pesada, quando na verdade você trouxe 2 sacolas, uma em cada mão, e você, por um hábito, você acaba falando 5. Sabe essas pequeninas mentiras assim? Porque você quer fazer com que a outra pessoa, ela valorize mais aquilo que você tá querendo dizer, para chamar mais a atenção da outra pessoa. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Então, são pequeninas mentiras, assim, que vai contando no dia a dia, e quando você menos espera, você vai somando tudo, e ali isso te afasta, isso vai corrompendo seu coração. E não é só a mentira, tem muitas outras coisas, né? Tem a desonra com os pais, tem a forma vulgar como você fala com as pessoas, a forma como você não se coloca no lugar das pessoas, ou quando você tá precisando muito de uma coisa, você inventa alguma historinha para poder conseguir, porque aquilo é importante para você, mas você não tá preocupado se é importante para outra pessoa, né? E são coisinhas assim desse tipo. Quando a gente vai ver, o nosso coração ele já não tá mais protegido como era para estar.
não está como aquele coração de criança, né, que o Senhor pede para que a gente tenha. E é isso que a gente precisa prestar atenção. Então eu me fiz essa pergunta, eu falei assim, Espírito Santo, me mostra por que o meu coração não está tão desprotegido. Por que eu agora estou me incomodando com o que as pessoas dizem, com o que as pessoas falam, sendo que antes eu não era desse jeito? Sendo que antes simplesmente me importava o que você pensava e agora eu tô me incomodando. Por quê? Por que isso tá me invadindo assim? Por que eu tô perdendo a paciência, sendo que antes nada me fazia perder a paciência? E aí, um tempo atrás, eu me vi fazendo essas perguntas, sabe? E aí foi quando o Senhor, ele trouxe na minha memória mesmo, no momento de oração, de tal idade a tal idade, as pequeninas coisas, tudo, ele foi trazendo. Gente, ele traz, peça pro Espírito Santo que ele traz para você. Ele foi trazendo tudo, assim, ó, o que eu já tinha feito, e ele falava assim, olha, tá vendo? Isso aqui foi o que te afastou de mim, isso aqui também te fez te afastar de mim. E quando eu fui observar, tudo estava relacionado ao orgulho, ao nosso ego inflamado, ao querer chamar a atenção de outras pessoas por algum motivo, ao querer preencher um vazio que você ainda não tinha conseguido preencher por Cristo e muitas outras coisas. Então, muito cuidado com o orgulho, com essas pequeninas coisas. A Marinalva colocou, isso é um perigo, né, Fabi? A sua conta mentira, depois acredita na própria mentira. Exatamente, Marinalva. A gente conta essas... A gente não, né? Porque eu não faço mais isso, graças ao meu Senhor, que ele já me tratou, já tratou isso no meu coração. Então, as pessoas, elas contam pequeninas mentiras e elas passam a acreditar na sua própria mentira. E a gente sabe que a mentira, ela só nos afasta completamente do reino da luz, né? Nos afasta completamente do reino da luz. Então, que a gente observe isso. E observe quais momentos que nós estamos tendo orgulho ainda, né? Se há algo que vem de fora, que ainda nos fere, que ainda nos machuca, ainda não estamos completamente curados e ainda não entendemos perfeitamente que nós vivemos por Cristo e para Cristo somente. Então, nada pode nos influenciar, a não ser que seja para fazer a obra do Senhor, né? Um beijo para você, gente. Muito obrigada. Hoje é sexta-feira, que vocês tenham um excelente final de semana, né? Que possa observar, né? Observar toda a criação do Senhor, observar os pequenos detalhes, que a gente fuja dessa parte do orgulho, onde a gente só observa as coisas quando está com dor, quando tem problemas, mas que a gente possa observar no dia a dia para sermos gratos, em ação de graças todos os dias por tudo que nós vemos e que nós temos. Que a gente possa olhar para aquilo que está dentro do nosso lar, da nossa casa, que a gente nunca tinha parado para agradecer e agora a gente possa agradecer, né? As pequenas coisas, o sofá onde você senta, a mesa onde você come com a sua família, os alimentos, o forro da mesa, sabe? Os pequenos detalhes. Vamos ser gratos, treinar o nosso olhar para a gratidão. Um abraço para você e até segunda-feira.